Muito bom dia a todos os irmãos. Graças a Deus por podermos cá estar mais uma vez para ouvir a Palavra de Deus. E eu, irmãos, queria continuar na parte de Tessalonicenses e podemos abrir novamente a passagem, só para relermos mais uma vez, porque a Palavra de Deus é sempre bom nós revermos. E até o capítulo não é muito longo e eu posso reler novamente para continuarmos. E que a Palavra de Deus diz então assim no capítulo 1 da Epístola aos Tessalonicenses, versículo 1, que diz: Paulo e Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses. Em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós nas nossas orações, lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho de amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E é deste último versículo, irmãos, que eu queria falar-vos hoje. Esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E, irmãos, e acerca desta passagem e do versículo 10, queria-vos falar de dois tipos de esperança, diria. Porque nesta passagem, até no meio cristão, há vários entendimentos e entendimentos que, até pela palavra de Deus, se formos constatar e comparar, são entendimentos errados. E de facto há um entendimento que o apóstolo Paulo fala que, de facto, fazendo essa comparação, conseguimos perceber qual é que é a nossa boa esperança hoje, o que é que nós esperamos. E vemos que, de facto, uma das coisas que o apóstolo Paulo diz que nós esperamos hoje é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E, irmãos, há principalmente dois tipos de esperança que, além de ser estes, seria o essencial, que é alguns que não têm esperança e que promovem até essa esperança, essa não esperança, pelo menos no meu entendimento, que é, e citando-os, há uns sites que eu normalmente costumo ver na internet, e uma das coisas que às vezes gosto de ver é debates entre alguns crentes e alguns agnósticos e ateus, para saber não é só os argumentos deles, mas para saber qual é a esperança deles. Porque quer queiramos, quer não, irmãos, a vida aqui, além de ser uma vida curta, preocupa-nos saber onde é que vamos passar a eternidade. E há muitos que promovem, que dizem que, de facto, Deus não existe, e se Deus não existe, não há nenhuma esperança, e nós que vemos na Palavra de Deus que, de facto, além de Deus existir, Deus preocupa-se connosco, e Deus dá-nos a eternidade, o privilégio de nós passarmos a eternidade com eles. E normalmente costumo ver estes debates para perceber qual é a esperança que eles promovem, porque é a questão mais importante que nós devemos pensar e procurar responder, que é onde é que eu vou passar a minha eternidade. E isto é o mais importante nas nossas vidas, irmãos, porque isto vai definir a forma como nós vamos viver as nossas vidas. E isto define a forma como eles vivem toda a vida deles, não é? Daí ser importante nós percebermos isto, qual é a nossa esperança, onde é que ela se baseia. Com que certeza é que nós falamos o que falamos. E eu, curiosamente, volta e meia vejo e vou vendo alguns sites deles e vou tentando perceber o que é que eles têm de dar de valor. E um dos sites que eu que até encontrei há cerca de um mês, dois,
é um site chamado Secular Web, ou por tradução para o português chama-se Teia Secular. E uma das coisas que eles falam acerca da missão deles e que eles dizem acerca da missão deles é promover uma visão de mundo naturalista, e através dos artigos que eles têm na internet. E eles dizem que o naturalismo é a hipótese de que o mundo natural, ou seja, que todo este universo é fechado e que não há nada de fora ou exterior que possa fazer afetar ou então influenciar. Com isto eles querem dizer o quê? Querem dizer que, de facto, o naturalismo implica que não existem entidades sobrenaturais, que não existe Deus, que não existem anjos ou demónios, que não existe espíritos ou o que for. E que, pelo menos, se existem, dizem eles, se existir, eles não exercem nenhuma influência nas nossas vidas. E com isto dizem que não há intervenções milagrosas na natureza de um reino espiritual, não há oração, não há o que seja o que for, e que se existe é algum efeito de placebo. E a questão que eu pergunto é porquê nós confiarmos nele? Porque se nós formos, e eu continuei a ler um pouco mais, e eles procuram mostrar qual é que é o valor deles, que valor é que eles têm para dar. E quando eu falo aqui de valor, irmãos, eu, por exemplo, posso dizer que, por exemplo, no caso do Nando e do Márcio, um dos valores que eles, por exemplo, promovem na firma deles, e eles fazem stores, é que a pessoa, no fim, vai ter um valor acrescentado, que é ter um store novo na sua casa, que o vai ajudar a proteger de ventos, de tempestades, até de alguma coisa que possa atingir a sua casa, e todo o construtor, ou qualquer um de nós que tem o seu trabalho secular, ou o seu trabalho no dia-a-dia, aquilo que nós promovemos é algo que vai acrescentar valor no sentido a pessoa vai ficar melhor, vai ter algo melhor. Por exemplo, os professores, o valor que os professores têm a dar é dar-nos conhecimento, eu conhecer mais, eu saber mais, eu conseguir aplicar tudo o que eu sei na minha vida. É esse o valor que os professores e todos nós que trabalhamos temos a dar. No fim, a pessoa vai ficar melhor do que o que estava, vai ter algo mais do que o que estava. E a questão que eu pergunto é, que valor eles têm para nos dar? E eu até fui ler, e eles dizem que desde 95, que fundaram esta organização, que eles chamam de Teia Secular, eles promovem milhares de ensaios, milhares de artigos, de críticas, procuram cobrir todo o tipo de artigos de interesse geral acerca da história, da ciência, filosofia, religião, seja o que for. Dizem que até promovem e respondem às suas próprias escritas para encorajarem os leitores a tomarem as suas próprias decisões, e é só isto, não tem mais nada. Quem quiser, eu depois posso passar o site a seguir, requer que façam uma tradução através do Google Translator ou o que for, do Google Tradutor, mas simplesmente o que tem é isto, ou seja, eles prometem que vão ter artigos a refutar tudo e mais alguma coisa, mas e então a minha esperança e a minha eternidade, onde é que eu vou passar? Que respostas é que eles podem me dar acerca de tudo isto? Onde é que eu vou passar a eternidade? Eles não respondem, porque eles não têm a resposta, eles não sabem. E a conclusão óbvia é, eles o que têm para dar é nada. Ou seja, nós quando morrermos, não há mais nada. Eles não podem promover, nem sabem como fazer. E a questão que eu poderia perguntar e que eu me proponho, e às vezes questiono-me, é: se eu não me seguir pela palavra de Deus e se eu não falar da esperança que eu vejo que a palavra de Deus fala, que é em Cristo, que esperança tenho eu? Que esperança têm eles? Que esperança temos nós? No fim, não temos nada. Eles depois têm uma última secção que é, depois deles promoverem isto, eles dizem porque é que nós nos devemos importar. E uma das coisas que eles dizem, a primeira frase muito curta, eles dizem que a vida é curta. A vida é curta e que há milhões de pessoas, ou bilhões, que investem o seu tempo em súplicas, em orações, a deuses inexistentes, participando em rituais luxuosos, gastando o seu dinheiro, gastando o seu tempo, o seu ser, para algo que no fim não vai valer nada na ótica deles. Mas a questão que eu coloco, então e eles? O que é que eles promovem? O tempo que aqueles que escrevem artigos para eles, que procuram promover esta visão naturalista, no fim, o que é que têm? Têm exatamente o mesmo que eles falam acerca destes, que é nada. Não importa se a vida é curta, para eles, independente se a pessoa é rica ou é pobre, o fim dos dois vai ser o mesmo, que é a morte. E no fim dos dois, e se não existe eternidade, e se não vão passar, e se nós não passamos a eternidade com Deus,
nós vamos ter o mesmo destino que os outros. Aqueles que são mais ricos, quando morrerem, vai ficar cá tudo. Os que são mais pobres, quando morrerem, não vai ficar cá nada deles. É a única diferença. Não há por que razão a pessoa lutar, seja pelo que for. Não há por que razão nós ajudarmos o outro, seja por que for. Porque, no fim, o destino do outro, seja uma pessoa doente, seja uma pessoa pobre ou rica, o fim de todos eles vai ser simplesmente nada. Simplesmente vão morrer e acabou. Não há motivo sequer de nós preocuparmos até com uma visão naturalista. Porque se a visão naturalista é verdadeira, não há razão porque nós preocupemos com o que quer que seja. Não é por acaso, irmãos, que já o apóstolo Paulo falava acerca disto. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, vemos o apóstolo Paulo já a falar acerca da fé em Cristo. E ele diz o seguinte: notem que o apóstolo Paulo e os 12, tudo o que eles deram a vida por algo que eles viram. Eles não era por algo que eles acreditavam. Porque às vezes nós podemos morrer por algo que acreditamos, tudo bem, é expectável. Mas eles não morreram por algo que acreditaram, eles morreram por algo que eles viram. Eles próprios disseram: nós vimos Cristo a ser morto e vimos Ele vivo. Nós estivemos com eles. O próprio Tomé, que era um dos discípulos, que nós conhecemos bem a história dele, ele também, apesar de ele ter estado com o Senhor, apesar de ele também saber que ele tinha morrido, ele não acreditava na sua ressurreição quando ouviu. E ele estava lá. Ele estava lá e foi incrédulo. E foi preciso o Senhor estar à frente dele para ele, de facto, perceber. Então, reparem que Tomé, por exemplo, era alguém que provavelmente ele não morria pelo que acreditava ou não. Reparem que ele não acreditava que o Senhor estava vivo. Foi preciso ele ver. E só depois disso é que nós vemos a vida dele e de outros apóstolos até serem transformadas. O próprio apóstolo Pedro também não acreditou logo quando forem falar com ele. Ele teve de ver, ele foi lá correr. As mulheres disseram que o túmulo estava vazio e que o corpo não estava lá. E o que Pedro e João fizeram foram a correr ver se era assim mesmo. E a palavra de Deus mostra-nos quando eles chegaram lá, ele ficou a pensar o que é que tinha acontecido, viu lá todos os tecidos que o tinham embrulhados, esteve lá a ver e foi-se embora. Mas nós não lemos que ele tivesse logo acreditado ou querido que o Senhor de facto tinha ressuscitado. Foi preciso o Senhor aparecer a eles e apareceu a Tomé e disse: olha aqui, tem aqui os furos, queres ver o meu lado também? Só assim é que eles creram, depois de terem visto. E vemos a vida deles transformada em Atos dos Apóstolos, nas epístolas do apóstolo Paulo e epístolas depois, que vemos que eles de facto deram a vida por algo que eles viram. Não era algo que eles tinham meramente acreditado, como nós hoje queremos através da palavra de Deus e queremos que o testemunho deles é verdadeiro. Por isso, irmãos, quando vemos o apóstolo Paulo a falar acerca da fé e da esperança que nós temos hoje, vemos que ele diz assim, falando aos Coríntios, que tinham uma questão até acerca deste assunto. E ele diz, Coríntios, versículos 12 a 26, que diz: ora, se prega, se quiserem ler e acompanhar, capítulo 1 aos Coríntios 15, versículos 12 a 26, que diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou, como dizem alguns de entre vós, que não há ressurreição dentre os mortos, ou ressurreição de mortos. E se não há a ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E reparem agora, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Versículo 14 do capítulo 15. Reparem, de facto, se eles tiverem razão e se nós estivermos errados, aquilo que nós promovemos, se Cristo de facto não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas além de ser vã, ainda assim não seria diferente, e se a nossa fé de facto for vã, nós estamos na mesma posição que os outros. Nós tomamos uma decisão pessoal, vivemos conforme essa decisão, mas no fim vamos ter o mesmo destino que os outros, se estivermos errados, que é, vamos morrer e acabou-se tudo. Por isso, até eu falo, quando eu penso acerca destas questões, eu vejo que tomei a decisão correta, porque foi a decisão que eu quis tomar, após estudar, após compreender a palavra de Deus, após estudar acerca destes assuntos, e a decisão que eu tomei não foi uma decisão influenciada por outros, foi pela palavra de Deus, e foi até pensar que se eu estiver errado, o que é que eu vou perder? Eu atualmente vejo que não vou perder nada, muito pelo contrário, se eu estiver certo, e nós estando certos, e vemos que a palavra de Deus nos mostra isso, nós pelo facto só temos tudo a ganhar, e temos a ganhar a eternidade de passarmos
com Deus, temos de facto a eternidade que o Senhor fala das muitas bênçãos, de todas as bênçãos espirituais que nós vamos ter com Ele, e é esta esperança que nós temos, e é esta esperança que o apóstolo fala em Tessalonicenses, que nós esperamos de facto dos céus, o Filho a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. E o apóstolo continua a questioná-los e a falar acerca de tudo isto, que ele diz que nós somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que Cristo, que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Ou seja, ele está a dizer que eles próprios que promoviam e falavam acerca da ressurreição de Cristo, se Cristo não ressuscitou, a pregação deles era falsa e o testemunho dos apóstolos e de todos os apóstolos e de Paulo também era falsa. Pois eles tinham dito que Cristo tinha ressuscitado, mas Cristo não, se os mortos não ressuscitam, é verdade que não ia acontecer o mesmo com Cristo. Ele diz, continua no versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo, só nesta vida, reparem o que ele diz agora, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias e depois os que são de Cristo, a sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ele também em Efésios, falando aos Efésios acerca da nossa posição como gentios, ele diz no versículo 2, no capítulo 2 e versículo 12, diz que naquele tempo estáveis sem Cristo. Reparem agora, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, e reparem o que ele diz agora, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E de facto, irmãos, muitos que promovem esta visão naturalista estão como estes, estão sem esperança e sem Deus no mundo. É o que eles têm, que é nada. E de facto, irmãos, nós vendo isto e vendo, olhando para a palavra de Deus, de facto, com grande esperança que nós temos e com grande esperança o Senhor prometeu-nos e prometeu-nos através da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque se de facto Cristo não tivesse ressuscitado, nós hoje não tínhamos esperança nenhuma, não tínhamos esperança em nada e estávamos aqui literalmente a perder o nosso tempo. Mas não é isso. Não é isso que nós vemos na palavra de Deus, não é isso que até se formos estudar até na história vemos. Muito pelo contrário, vemos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e ressuscitou provando e mostrando aquilo quem é e mostrando que de facto nós hoje temos esperança. E temos a esperança e certeza através da sua palavra que quando partirmos deste mundo, tenhamos a vida que tivermos, pobre ou rico, cheia de saúde até ao fim da nossa vida ou cheia de doenças, a verdade é que quando isso vai acabar e nós vamos passar a eternidade com o Senhor. E isso é um motivo de nós alegrarmos, é um motivo de nós, de facto, estarmos e continuarmos a ter a esperança na palavra de Deus, continuarmos a estudá-la, porque, de facto, ela dá-nos as convicções e aquilo que, de facto, nós precisamos de vivermos uma vida tranquila, uma vida cheia de paz, independentemente das dificuldades que nós passamos. Porque, de facto, o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio disse, tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. E, de facto, se o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, Ele provou exatamente aquilo que Ele disse, que Ele, de facto, venceu o mundo e que nós não temos nenhuma razão para ficarmos descontentes com o que quer que seja. Muito pelo contrário, estarmos alegres no Senhor, porque é o Senhor que nos deu esta certeza de que nós, quando partirmos, vamos estar sempre com Ele na eternidade. E é esta a nossa esperança e é isto que nós queremos dar aos outros, é isto que eu quero dar a cada um de vós que estão aqui, que estão a ouvir, que, de facto, quando partires, podes estar com Cristo e para estar com Cristo precisas de perceber que, de facto, uma das coisas que nos separa de Deus é o nosso pecado. E pecado esse que o Senhor resolveu o problema entregando o seu único Filho a morrer pelos nossos pecados, para que nós hoje, crendo em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, possamos ter a esperança que tantos não têm. Estes não têm esperança. Estes vivem uma vida
a vida que querem, é verdade, mas uma vida que no fim não vai dar em nada, porque o que quer que tenham feito, o que quer que tenham adquirido, o que quer que tenham realizado ou concretizado, vai ficar tudo aqui. E provavelmente as gerações seguintes vão se esquecer do que fizeram, os que ficaram, ou os seus filhos ou netos, provavelmente podem desperdiçar, e quantas histórias nós conhecemos de pessoas que conseguiram adquirir riquezas ou construir uma vida de riqueza e depois os seus descendentes desperdiçaram tudo. Não é novidade para nós. A história até do filho pródigo é uma dessas histórias em que o pai trabalhou tanto para dar uma vida confortável aos seus filhos, conseguiu construir a sua riqueza e vemos quando o mais novo quis a sua parte, ele desperdiçou-a logo. E se não houvesse esperança, aquele pai tinha partido e tudo o que ele fez tinha sido em vão, porque os seguintes destruíram. Mas de facto não é isso que nós queremos. Nós queremos dar o mais importante a cada um que aqui está, aos nossos filhos, aos nossos familiares, aos nossos pais, que é de facto quando partirem, terem a certeza que vão estar com o Senhor, crendo em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isto é o mais importante, irmãos, independentemente da vida que nós tenhamos. Que de facto o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos ajude de facto a ver que onde parece não haver esperança, o Senhor dá-nos essa esperança através da sua palavra, em que de facto o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos para dar-nos esta esperança que é passarmos a vida e a eternidade com Ele. É este o nosso consolo, é essa a nossa razão de estarmos aqui a falar dEle, de estarmos aqui a lembrar-nos do que Ele fez por nós, porque de facto o Senhor merece. Ele fez tudo por nós e de facto o que seríamos de nós se não o tivéssemos o Senhor? E os próprios discípulos tinham dito acerca disso: Senhor, para quem iremos nós? És Tu que tens as palavras da vida eterna. E que o Senhor nos ajude a perceber isso, porque nós só precisamos dEle, não precisamos mais nada. E que, de facto, sejamos gratos, consigamos todos os dias perceber tudo isto, para também vivermos conforme a Sua vontade, a Sua palavra, e percebermos que, de facto, só precisamos do Senhor. Que, de facto, o Senhor nos ajude e nos abençoe.